Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. No episódio de hoje eu queria falar de 2 filmes. Na verdade, assim, eu assisti um filme que eu amei. Eu não esperava gostar tanto desse filme. Tava no meu radar, tava querendo ver. E eu queria falar dele, com um pouco mais de detalhe, com um pouco mais de liberdade do que no episódio só de assistidos. Só que ele é um filme muito pequenininho, um filme nacional. Quando eu digo pequenininho, eu quero dizer de escopo, de orçamento, de alcance. Eu ouvi várias pessoas falando, mas era no nicho da cinefilia, né? E eu fiquei completamente encantada pelo filme. E eu pensei que se eu fizesse um episódio só sobre ele, com o título dele, talvez não atraísse tanta gente. Mas se eu fizesse um episódio de lista, aí talvez mais pessoas ficassem curiosas pra dar play e pum, vai ser impactado pelo filme também. Além de um outro filme que eu acabei enfiando no rolo, que é um filme que eu também gosto muito, que eu assisti já faz um tempo, que eu acho que eu fiz um episódio só sobre ele, mas faz muito tempo. Vou relembrar a vocês que ele existe. Então vamos lá. O tema do episódio de hoje é crianças sem supervisão, que é um tema que dá pra voltar pro futuro, porque eu percebi que é um tema que eu gosto bastante. Eu já assisti vários filmes nessa vertente. Tem o Projeto Flórida, tem a Garota Canhota. Entre os mais clássicos tem o Cria Cuervos, o Veneno para as Fadas, o Espírito da Colmeia. A própria franquia da Turma da Mônica acaba sendo um representante desse gênero de crianças sem supervisão, aprontando altas confusões e descobrindo sobre a vida no caminho. Tem vários contextos que dá pra usar, né? Comédia, drama, crítica social, enfim. Aqui eu acabei escolhendo 2 filmes que lidam com o luto, de certa maneira, de jeitos diferentes. E são filmes mais contemplativos também. Então hoje eu vou falar de A Natureza das Coisas Invisíveis, que é o filme que eu queria falar desde o começo, e vou falar de Pequena Mamãe, da Celine Sciamma, que é um filme de alguns anos atrás que eu assisti e me impactou demais. Então, vamos lá. Vou começar pela Natureza das Coisas Invisíveis, que eu assisti mais recentemente. Ele é um filme nacional do ano passado, dirigido pela Rafaela Camelo. Esse é o primeiro filme de longa-metragem dela. Ela é uma diretora nova, ela é poucos anos mais velha do que eu. Ela nasceu em Brasília. E esse filme eu acho que se passa em Brasília. Eu não lembro se tem, assim, um localizador muito forte de onde que ele é. Mas eu acho que dá pra perceber que não é Rio-São Paulo, é outro lugar. Aqui a gente começa o filme com a Glória, que ela é uma menina de uns 10 anos, que tá de férias, tá começando as férias da escola dela. Mas, assim, ela tem que ficar acompanhando a mãe dela no hospital, porque meio que não tem quem ficar com ela. Então ela tem que ir pro hospital com a mãe dela. Ela não tá super feliz com isso, ela quer curtir as férias, ela quer fazer coisas de criança. Mas ela é muito nova pra ficar completamente solta. Então ela fica nesse hospital, a mãe dela é uma enfermeira, trabalha nesse lugar. E ela fica andando pelo hospital. Ela não apronta nada assim muito uau, mas ela fica mexendo, ela vai na parte de achados e perdidos. Fica mexendo, fica brincando com as coisas que estão lá. Ela anda bastante numa ala, assim, de idosos que estão internados lá há muito tempo. Então ela tem uns amigos naquelas pessoas. Enfim, várias coisinhas assim. Até que um dia chega uma outra menina da mesma idade que ela, a Sofia, que chega com a avó. A avó dela passou mal em casa, eu acho que ela caiu, desmaiou, alguma coisa assim. E aí a Sofia ligou pro hospital, né? A ambulância foi buscar ela e trouxe ela junto, porque, né, não dá pra deixar a criança sozinha em casa. Então a mãe da Glória fala, vai lá fazer companhia pra minha filha, né? Pra pelo menos as 2 crianças ficarem juntas. E aí elas vão criar uma amizade, assim, muito bonita. Elas vão aprontar altas confusões no hospital. Não, elas não vão ficar causando. Mas elas vão e conversam com as outras pessoas. E vão andando, e vão, né, fazendo aquela coisa de criança lá. E essa parte já é legal, mas pra mim o filme fica muito mais legal ainda, porque acontecem uma série de acontecimentos que faz com que o nosso local de filme deixe de ser um hospital e passe a ser uma fazenda. Não vou entrar em grandes detalhes do que acontece, até porque além do drama das crianças, tem um drama rolando entre as mães, que você percebe que tem alguma coisa estranha ali, tem essa coisa de serem 2 mães solos, tem toda a questão da avó dela também, tá muito mal, ela se recupera do hospital, mas o pessoal sabe que é uma questão de tempo, né? E aí todo mundo acaba meio que indo pra essa fazenda passar uns dias. Que é a fazenda onde morava a avó da Sofia. Morou, aliás, não é a avó da Sofia, é bisavó. Porque ela é avó da mãe da Sofia. Tem toda uma questão aí, mas enfim, detalhes. E é quando o filme vai pra fazenda que ele cresce demais, assim. Eles vão, acho que com meia hora de filme. Não é um filme longo, mas é um filme lento.
Ele tem 1h30. Então eu acho que ele fica a primeira meia hora no hospital, depois a última hora na fazenda. E, é tão bonito. Fazenda, né? Fazenda é um termo... Não é o termo correto, é um sítio, né? Um sítio pequeno, um sítio simples. Mas a parte rural é tão bem filmada, aquela casa é tão bonita. Assim, tem a parede amarela, aí a porta é azul, aí tem um sofá verde. Mas, tipo, não existe desarmonia entre essas coisas coloridas. Pelo contrário, sabe? Existe um brilho, uma autenticidade em todas aquelas coisas, aquele altar cheio de santo, aquele monte de gente, as galinhas soltas. É muito bonito. A transição dessa cena é muito bonita também. E aí as crianças vão criando solto, assim, enquanto você percebe que tem coisas sérias acontecendo no núcleo adulto, mas você não sabe, assim, 100% o que tá acontecendo. Muito do que você sabe é meio que pelo ponto de vista das crianças. E aí é sobre elas descobrindo isso e tem um plot twist LGBT nesse filme. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque pra mim foi uma surpresa, era uma coisa que eu não sabia. E aí isso acontece nessa hora do filme que elas estão na fazenda, elas conversam sobre isso. E é tudo feito de um jeito tão natural e tão bonito e tão fácil de entender, assim como várias das coisas que o filme faz, porque ele trata de muitos temas, mas todos eles de um jeito muito natural, de um jeito muito tá ali inserido de um jeito orgânico na trama, os personagens conversam de jeito natural, não parece assim, sabe a novela, quando vai falar de um assunto sério, que meio que até o jeito que a pessoa fala muda pra virar uma palestra, pra virar um panfleto, pra virar tipo, olha gente, assunto sério aqui, prestem atenção. Não é o caso aqui do filme, então por isso que eu acho que tudo parece muito natural e tudo parece muito confortável. E aí ele lida bem com todos esses assuntos que ele quer trazer ao longo de uma duração curta, mas de um ritmo que ele é um pouco mais lento. E ele faz um paralelo interessante sobre crescer e envelhecer, sobre a infância e a terceira idade, que não são fases tão diferentes, afinal das contas, né? Tanto a vontade de viver e a falta de autonomia que acabam tendo nessas duas etapas da vida. Existem vários paralelos de situações que as meninas estão passando e que a bisavó idosa está passando. Eventualmente vai ter que lidar com o luto. E é tudo muito, muito bonito. E também é um filme que só tem mulheres. Acho que tem um ou outro homem que aparece, assim, com uma certa relevância. Mas 90% do filme são mulheres, e mulheres conversando e mulheres se ajudando. No hospital, praticamente, a gente só vê mulher. A gente vê um homem que é um paciente idoso que tá lá, que ele conversa bastante com a menina. Acho que tem uma enfermeira numa hora que aparece. E tem o marido da bisavó, que ele também já é falecido, mas ele tem uma presençazinha, assim, no final do filme, que é bem bonita. Inclusive, a cena que acontece durante os créditos é bem bonita, que ele tá lá também. Tem um significado bem bonito. Então, assim, a gente tem um ecossistema que é praticamente só mulheres, resolvendo suas coisas, se ajudando, se apoiando, fazendo tudo. A gente tem essas crianças descobrindo a vida, a gente tá meio que no ponto de vista delas o tempo todo. E tem a parte também do desprendimento da velhice, de envelhecer, de resolver suas coisas porque você sabe que seu tempo tá acabando, e os rituais que se seguem, né, pra passar o luto, né? Então é muito bonito tudo. O jeito que esse filme é filmado é lindo, as escolhas estéticas são tudo. Eu gosto muito do figurino do filme, porque é muito real, é muito fácil, às vezes, alguns filmes caírem no negócio de comprar roupa nova, usar roupas que não foram usadas e ficar essa coisa meio artificial. Do tipo, como assim uma pessoa de uma classe social que não é tão cheia de dinheiro vai ficar usando uma roupa claramente nova pra ir no hospital, né? Então, existe um cuidado em todos os detalhes, o que é muito importante na hora de você contar uma história no cinema. Então, assim, recomendo demais o filme e ele tá disponível na Netflix. A Netflix tá com vários filmes nacionais, assim, meio escondidinhos no catálogo, que você tem que dar uma procurada, ou que vão começar a aparecer se você começar a assistir mais filmes nacionais. Então é bom ficar de olho. Eu fico muito feliz que esse filme tá com um acesso tão fácil, só não sei se tantas pessoas estão vendo ele, né? Porque ele tem um nome, eu acho lindo o nome dele, mas é um nome comprido, né? E tem todo esse estigma contra o cinema nacional que algumas pessoas têm, né? Enfim.
Mas vários filmes nacionais eu recomendo demais. Mas hoje eu queria recomendar especialmente A Natureza das Coisas Invisíveis. Assistam, vale muito a pena. E para falar de um outro filme que também é dirigido por mulher, também é focado na amizade de duas meninas que estão vivendo o luto de alguma maneira, trouxe aqui hoje Pequena Mamãe, ou Petite Maman. É um filme francês de 2021, dirigido pela Céline Sciamma, a mesma diretora de Retrato de uma Jovem em Chamas e vários outros filmes. Esse é um filme ainda mais curto, ele tem 72 minutos, então assim, ele vai direto ao ponto, mas ele é lento o suficiente para existir uma contemplação. Ele também tem esse elemento meio lúdico das casas serem coloridas e de ter essa coisa da luz entrando. É muito bonito, o filme explora muito, né, o cenário que ele tem de um jeito muito bonito. E ele tem um plot twist de ficção científica que não é exatamente um plot twist nem de ficção científica, porque o filme trata como uma coisa completamente natural. Ele não fica explicando, não, porque isso acontece por causa daquilo, não, a mecânica. Não. Acontece. Passou na floresta, tem, sei lá, um portal, ela vai para um outro lugar. Passou na floresta de novo, ela está de volta para casa dela. É isso. O filme não fica se explicando. E o filme também não faz mistério sobre isso, porque no que ela passa nessa floresta, ela encontra uma outra menina. Eu tô me adiantando, na verdade. Mas encontrar com essa outra menina tem esse elemento fantástico, mas o filme não fica fazendo suspense, tipo, ai, nossa, quem será que é essa menina? O filme logo já conta pra gente quem que é essa menina. Então, tem essa diferença, né? Que se fosse um filme norte-americano, talvez as escolhas fossem diferentes, né? Fosse um gênero completamente diferente, mas aqui não. Aqui é tudo, a gente sabe o tempo todo o que tá acontecendo, assim como a personagem sabe o tempo todo o que tá acontecendo, e ela aceita porque ela é uma criança. E pra criança, às vezes, é muito mais fácil aceitar o lúdico do que pra nós, adultos, cínicos, tristes com a vida, né? A gente acompanha a Nelly, que é uma menina de uns 7, 8 anos, que ela tá indo com a mãe dela pra casa da avó. Essa avó, ela faleceu recentemente, então a mãe tá indo lá fazer aquele trabalho ingrato de separar as coisas pra esvaziar a casa, pra ver o que vai fazer com a casa. E aí a menina tá lá, meio que no meio das coisas. Ela não tá atrapalhando, mas ela também não vai ficar ajudando demais, né? Porque ela é muito pequena. Então ela sai pra andar, assim, em volta da casa. Essa casa fica num subúrbio. Tem meio que uma floresta atrás. E ela vai andando, 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 até que ela encontra uma menina da idade dela, muito parecida com ela. As atrizes, se não me engano, são irmãs gêmeas. Então elas são muito parecidas, o que causou um certo conflito em mim, que às vezes eu me perdia sobre quem era quem. Existem dicas visuais nas roupas delas, no jeito que elas prendem o cabelo, que dá pra saber quem é quem. Mas se você é uma pessoa que nem eu, que se perde um pouco, era um motivo assim que eu precisava ficar prestando atenção e decorar. Não, fulana é assim, então eu vou saber que ela sempre é assim. E logo a gente descobre que essa menina que ela encontra é a mãe dela. Então, toda essa questão de ficção científica que eu falei é que é meio que um portal pro passado que tem nessa floresta. Então, ela entra, ela encontra a mãe dela, elas brincam e vão pra casa, vão meio que pra uma outra versão da casa que elas estão, que é onde a avó dela tá viva e cuidando dela. E aí, nisso, surge uma amizade entre as duas meninas. Uma amizade que a gente vê que mãe e filha não tem, que você percebe que tem alguma coisa, não vou dizer esquisita na relação delas, mas você vê que elas não estão em sintonia. Tem alguma coisa que tá fazendo elas se distanciarem. E a mãe também tá sofrendo luto, talvez muito mais do que a menina, né? Então, existem todas essas complicações em volta da mãe que distanciam muito ela da gente, porque a gente tá no ponto de vista da Nelly. E aí, no que ela passa por essa floresta, encontra a mãe dela criança, ela se conecta com a mãe dela, ela percebe que quando elas tinham a mesma idade, elas tinham basicamente as mesmas preocupações. E aí, quando ela vai pra casa, ela vai sentindo o relacionamento da mãe dela com a avó, que é um pouco diferente do relacionamento dela com a mãe dela no tempo presente. E aí ela vai entendendo melhor quem é a mãe dela, por que a mãe dela é do jeito que ela é, por assim dizer. Ela faz conexões muito complexas para uma criança tão jovem. E isso, eventualmente, no final do filme, vai fazer ela se conectar mais com a mãe dela. E as duas vão, provavelmente, atravessar essa fase de luto juntas.
É um filme muito, muito bonito. Larissa, mas você deu spoiler. Eu falei muita coisa que acontece, mas esse é um filme de como acontece, não do que acontece. Então é sobre os pequenos momentos, é sobre as conversas das crianças, e aí elas fazem uma jangada e vão no rio. Ou elas pegam um barquinho e vão no rio, não sei. Eu sei que tem uma cena delas atravessando um riozinho lá, que é muito bonita, que é isso, é elas atravessando o rio. E elas não estão conversando muito, não tá acontecendo muita coisa, mas é uma cena bonita. E é uma cena meio que de vencer desafios, tipo, olha, essas duas crianças nesse rio gigantesco, né? E vai dar tudo certo. Então é muito bonito de ver. O filme respeita demais os personagens crianças, enquanto pessoas inteligentes, enquanto pessoas que conseguem compreender as coisas, por mais que elas não entendam 100% todas as complexidades daquilo que está se desenrolando, elas entendem que o que está acontecendo é complicado, elas entendem que tem um negocinho esquisito ali, e com o tempo elas vão entendendo melhor o que é cada coisa. E existe uma melancolia. Por mais que não seja um filme triste, por mais que não seja um filme trágico, existe uma melancolia em todas as cenas. Todas as cenas têm um quê de triste, que não é triste, é melancólico. É uma diferença muito sutil, mas está presente ali do começo até o final do filme. A própria Nelly é uma criança um pouquinho mais melancólica, a mãe dela também é mais fechada. Eles são franceses, eles são europeus, né? Eles são diferentes da gente. Então, durante o filme todo tem essa questão da melancolia cada vez mais presente. Ao contrário da Natureza das Coisas Invisíveis, que é um filme muito otimista. Que no começo, quando você vê que ele começa no hospital com idosos, você não acha que vai ter um nível de otimismo que ele tem no final, assim, uma coisa de a vida vale a pena, mas não desse jeito, né? Uma coisa de, tipo, cada minuto que a gente tem aqui com as pessoas que a gente gosta e vivendo dessa natureza linda é uma bênção. São dois olhares bem diferentes, assim, sobre questões, não necessariamente parecidas, mas sobre questões da vida, né? Os dois filmes vão falar sobre coisas da vida, coisas que acontecem com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Algumas coisas são um pouco mais pontuais, com coisas específicas, mas no geral são filmes bem fáceis de você pegar alguma coisinha, assim, lembrar, nossa, é verdade. Teve uma vez quando eu era criança que eu tava num lugar meio esquisito que eu não entendi muito bem o que era aquela situação, e anos depois eu fui perceber que era um negócio seríssimo, ou que tava acontecendo algo muito importante e eu tava lá brincando de boneca. Várias coisas pra se pensar. Você pode até não gostar tanto desses dois filmes quanto eu gostei, mas eu duvido que eles não vão fazer você pensar um pouco na vida. E isso é muito bom, né? Quando o filme acaba e você continua pensando nele, e ele traz coisas pra você ficar refletindo. Pra mim, esses são os melhores filmes. Eu esqueci de falar, Pequena Mamãe tá disponível no HBO Max. De vez em quando tá no Prime Video, eu acho que ele fica intercalando entre esses dois lugares. A Natureza das Coisas Invisíveis tá na Netflix. E é isso. Um episódio mais rapidinho essa semana, né? Mais compacto. Me sigam lá nas redes, no Instagram, @filme.da.semana. Eu quero ver se eu faço uma lista desse subtema, assim, de crianças sem supervisão soltas pelo mundo. Que eu acho que tem várias obras bem legais. Então fiquem atentos, vem aí a qualquer momento. Eu também tô no Blue Sky, @lalariland. Fala umas coisinhas por lá de vez em quando. Ou se você quiser falar comigo, você pode mandar um e-mail pra mim pra podcastfilmedasemana@gmail.com. Esse e-mail também é uma chave Pix, caso você queira fazer uma contribuição com o meu trabalho. Ficaria muito feliz. E por hoje é só, gente. Fiquem bem e até semana que vem. Tchau, tchau.